Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Vou começar aqui a nossa análise do edital de consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo, mas como eu tô com muita dificuldade de ter acesso à internet, eu não sei exatamente qual a ordem que os vídeos vão subir, tá? Mas eu também preparei um vídeo para técnico material e patrimônio, técnica legislativa e também agora para consultor nas diversas áreas. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês o consultor legislativo naquelas diversas especialidades e também o consultor de orçamento. É óbvio que eu não vou conseguir fazer aquela análise individual de cada um dos itens do edital, porque cada especialidade tem lá o seu especialista, quem entende mais esse assunto. Mas no final desse vídeo eu vou dar uma dica que é muito importante, independentemente da área que você vai prestar para consultor. Porque muitas vezes a gente olha, principalmente no conhecimento específico, aquela enxurrada de assuntos, itens que talvez você nunca viu na sua vida, e fica pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta de estudar isso aqui? E eu vou explicar para vocês, vou passar uma dica bem importante no final desse vídeo. Vamos então para o quadro, aquelas informações gerais, edital da Câmara, consultor legislativo e consultor de orçamento, inscrições até o dia 4 de outubro, tem que correr e fazer essa inscrição logo para não perder o prazo. A remuneração é de quase R$35 mil, porque tem o 26 mil e tanto do analista, e mais aquela função gratificada de 8 mil e alguma coisinha, dá 34 mil, e tem mais alguns outros benefícios também, tá? Nós teremos essencialmente 3 fases, além da heteroidentificação: prova objetiva, discursiva e títulos. Essas 3 fases são as fases que valem pontos. A prova objetiva valendo 210 pontos, exceto para a área 20, que vale um pouco menos, 140 pontos na discursiva e 40 pontos na prova de títulos. Se a gente somar isso aqui tudo, dá 350, 390 pontos que estão em jogo nesse concurso público aqui, tá? Como que vai funcionar a prova? Nós teremos provas tanto no dia 3 quanto no dia 10. Dia 3 dá aqui um pouquinho, dá cerca de 100 dias. Hoje, quando esse vídeo subir, já deve ser menos do que isso. E essa daqui, 107 dias, é o prazo que nós temos, então, para as 2 fases do concurso, tá? A prova da manhã, a objetiva da manhã, são 70 questões com peso 1 e a prova da tarde, 70 questões com peso 2, exceto para a área 20, que o peso é 1,5. E aqui vem uma informação bem interessante que eu quero trazer para vocês. Diferente de técnica legislativa e técnica material e patrimônio, que às vezes fica um pouco apertado, especialmente a prova de conhecimentos básicos com a discursiva, para consultor isso não vai acontecer. Você vai ter 4 horas para resolver 70 questões. É tempo muito mais do que suficiente. Muito provavelmente vocês vão acabar a prova, vão conseguir revisar as questões e vão ter que ficar sentado lá esperando para que possam sair com o caderno de provas. Então o tempo aqui não vai ser problema. Por que essa informação é importante? Porque para técnica legislativa e técnica material e patrimônio, até existem algumas matérias que você pode sacrificar, considerando que talvez o tempo não fosse suficiente para resolver todas as questões. Aqui isso não vai acontecer. Todas as questões você vai ter tempo de resolver. Então é importante ter aqui uma boa preparação em basicamente todos os assuntos, tá? Lembrando aquelas informações básicas, o edital prevê para chegar com 1h30 de antecedência e os portões fecham 30 minutos antes. Eu vejo muito aluno perder prova da FGV por causa disso. Diferente das outras bancas, a FGV fecha o portão 30 minutos antes. Então, chegue com antecedência para que não haja problema, tá? Vamos lá dar uma analisada como é que vai funcionar, então, a prova objetiva. A prova objetiva tem o conhecimento básico com peso 1, 70 questões, o mínimo é 50%, ou seja, 35 questões. Conhecimentos específicos, peso 2, exceto para a área 20. Na área 20 o peso é 1,5, tá? Porque aqui eles tiveram alguns critérios diferentes, já que é um cargo que é mais importante a parte do português. São 70 questões, vezes 2 dá 140 pontos, você tem que conseguir no mínimo 70, ou seja, acertar pelo menos metade da prova, pelo menos 35 questões também. Como é que vai funcionar o consultor legislativo, exceto a área 20? Nós temos língua portuguesa, língua inglesa e processo legislativo nos conhecimentos básicos ou conhecimentos gerais, como você quiser chamar. 35 questões de português. Cara, eu estou imaginando o que vai ser resolver 35 questões de português da FGV. Não vai ser uma coisa tão fácil assim. Depois mais 10 questões de inglês e, por fim, 25 questões de processo legislativo, que é um pouco de regimento com um pouco de direito constitucional. E aí, à tarde, nós vamos ter a prova temática, que é a prova de conhecimentos específicos. E aqui, uma informação importante. Cara, tanto faz se o seu edital está distribuindo por matérias ou não, porque, a bem da verdade, são 70 questões distribuídas em várias áreas. Por exemplo, para consultor de orçamento, eles colocaram lá 3 disciplinas, que a bem da verdade são 3 grupos de disciplinas, porque tem economia que está separado, mas as outras 2, elas vêm em blocos. Então ali você tem umas 7 matérias no total, mais ou menos. Para a área 8, por exemplo, que é aquela área de administração pública,
eles só colocam lá uma lista de conteúdos, mas você vai ver lá tem conteúdo de administrativo, tem um pouco de constitucional, tem de administração pública, então eles meio que misturaram todos os assuntos. Então na parte específica, tanto faz o título da disciplina, o que nos interessa é o conteúdo que vai estar ali e que você vai ter que estudar para a sua prova. Volta para o nosso quadro então, para consultor de orçamento e fiscalização financeira, aí o processo legislativo eles chamam de processo legislativo orçamentário, porque aqui vai ter uma ênfase maior lá nas atribuições da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, uma ênfase maior na parte do processo legislativo orçamentário, que tem uma peculiaridade, é um processo mais célere, que quem já estudou AFO conhece um pouco melhor isso. E aí depois, nos conhecimentos específicos, eles colocam direito financeiro, direito tributário e AFO, como se fosse uma matéria, e até comentei com os meus alunos da mentoria, que esse negócio de quantidade de matéria tanto faz, porque eles vão lá e colocam várias matérias numa só e chamam aquilo de uma única matéria. É o caso aqui, ó, eles falaram que teriam 3 matérias, mas também na verdade não são 3 matérias, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias. Veja que é só você colocar em bloco. A FGV faz muito disso historicamente, tá? São 70 questões também com peso 2 e essa parte a gente já comentou. Só para vocês terem mais ou menos uma noção para a divisão do tempo de estudos, português, aqui eu considerei só as provas objetivas mais discursiva. Desconsiderei aqui os 40 pontos dos títulos. Para português são 10% da nota final, porque são 350 pontos, 210 objetiva, 140 da discursiva. Então são 35 questões, 10% da nota é português. 2,85% é inglês, são as 10 questões. Aqui vem aquele ponto. O aluno que não fala inglês, que não fala nada de inglês, cara, não precisa se preocupar tanto assim. É claro que numa prova em que haverá uma grande concorrência, um pontinho na mesa pode fazer a diferença. Mas ainda assim, nós estamos falando de 2,85% da sua nota final. E se você chutar tudo, a tendência é você acertar 2 questões de forma estatística. Então você não vai ter lá um prejuízo tão grande assim. Eu não negligenciaria a matéria, mas também não teria uma neura por não dominar o inglês, se for o seu caso. E processo legislativo, mais 25 questões, dá um total de 7,14%. O restante, que aí aqui eu chamei de 40% considerando a pontuação total, ou 80% se eu incluo aqui a fase discursiva, né? Por que eu estou falando 80% incluindo a fase discursiva? Porque 40% da nota é a prova discursiva, e a prova discursiva é sobre os conhecimentos específicos. Então, se eu somar a prova objetiva de conhecimentos específicos, mais a discursiva, que também é de conhecimentos específicos, nós temos, então, 80% da sua nota final. Então, na hora da distribuição do seu tempo, pensa nisso. Cara, eu vejo muito aluno perdendo um tempo gigantesco com português da FGV. Ah, porque o português da FGV isso, aquilo. Passa lá todo dia estudando português porque não costuma ir bem em português. Vê uma prova subjetiva pra caramba, que um monte de gente dá gabarito divergente e você perde o seu tempo com isso. Então, cara, 80% do seu tempo de preparação, ou perto disso, tem que ser dedicado ao conhecimento específico. É aqui que nós vamos ter a diferença na sua aprovação, tá? Não precisa ser exatamente 80%, mas pelo menos uns 70% do seu tempo você terá que dedicar para conhecimentos específicos na hora de estudar. Ok, tá? Chegamos agora aqui para verificar como que vai funcionar a discursiva. Diferente dos analistas dos demais cargos, aqui a discursiva é num outro final de semana. Todo mundo vai fazer a discursiva, mas nem todo mundo terá a discursiva corrigida. Porque como há a diferença de uma semana, não dá tempo de saber qual é a sua classificação. Então você vai fazer a discursiva de qualquer forma, mas só saberá se ela será corrigida depois do resultado da prova objetiva, tá? Como é que funciona a discursiva, exceto da área 20 para o consultor legislativo? Na manhã, nós vamos ter um voto favorável em parecer e um voto contrário em parecer. Ambos de 45 a 60 linhas, valendo 30 pontos cada um. Na parte da tarde, nós vamos ter uma dissertação e uma minuta de proposição com justificação. Ambos de 70 a 90 linhas, valendo 40 pontos cada um. Total de 140. Pessoal, aqui é aquela ideia do texto técnico, em que você analisa uma situação hipotética, traz os seus argumentos e a partir desses argumentos você faz uma conclusão e uma proposta de encaminhamento. Essencialmente é isso. Eu já fiz uma live sobre peça técnica, parecer, essas coisas, e eu vou fazer algumas aulas e lives sobre isso também oportunamente, tá?
Voltando aqui para o nosso quadro, o consultor de orçamento, ele segue basicamente a mesma estrutura. Você vai ter um voto em parecer de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira, de 45 a 60 linhas, provavelmente aqui analisando um pouco, tem aqui tem a fonte de recurso, tem uma despesa aqui, outra despesa ali, criou uma despesa nova, alterou aqui, alterou ali, vem uma emenda, diz que pode, diz que não pode, provavelmente isso que você vai analisar. E uma emenda com justificação, ambos de 45 a 60 linhas. E depois, a parte da tarde, 2 dissertações, tá? De 70 a 90 linhas, o total também de 140 pontos. Eu não vou analisar a área 20, mas é basicamente a mesma coisa, mudando alguns itens aqui da forma como serão os textos, mas a pontuação no final seria a mesma. Correções, serão corrigidas um total de 50 candidatos para cada uma das áreas, tá? Por área temática até 50. Na distribuição de 37 para ampla concorrência, 10 para negros e 3 para pessoa com deficiência. E aí chegamos à prova de títulos. Tem muito aluno, professor, não tenho titulação. Como é que eu faço? Apesar de a gente ter uma pontuação que não é pouca, 40 pontos, é quase 10% da nota final do concurso público, nem sempre a prova de títulos costuma definir tanto. É claro que essa daqui é uma prova de títulos um pouco mais turbinada, porque ela está valendo uma pontuação significativa. Mas se você pegar lá no último item, experiência profissional, ele vai vai prever a pontuação para atividade profissional de nível superior, tanto na administração pública quanto na iniciativa privada, valendo 2 por ano completo, sem sobreposição de tempo, e que pode chegar até 20 pontos. Eu tenho certeza que quase todo mundo que está aqui comigo já trabalhou em boa parte, né, exceto aqueles que são recém-formados, já teve um bom trabalho aí no setor público ou privado em cargos de nível superior. Com isso, consequentemente, é bem provável que você ganhe pelo menos uns 10 pontinhos aqui e o prejuízo não se torna tão grande. Fora que pós-graduação aqui ele não está delimitando, então se você tem uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, você consegue mais uns 2 pontinhos aqui. Aí quem tem mestrado e doutorado já é uma minoria. Então esses últimos pontos aqui, os 5 a 10 pontos que é do mestrado e doutorado, já é uma minoria que vai concorrer. Então eu acho que não haverá um prejuízo tão grande assim. Se você tem, é uma vantagem. Se você não tem, não é algo para você criar uma neura. Chegamos agora à análise do conteúdo programático. Eu só queria comentar com vocês como é que funcionam as áreas do consultor legislativo. Colocando aqui na nossa tela, na consultoria legislativa, você tem área 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até a área 22 e depois tem o consultor de orçamento e fiscalização financeira. Então, na verdade, são 23 áreas no total. Essas áreas, elas não têm exata... e tem a 17 e a 18 que estão juntas aqui no edital. Se você jogar lá no site da Câmara, procurar por consultor legislativo, você vai ver lá quais são as áreas que você vai encontrar, tá? Então, a gente tem... Tudo bem, Fih? A gente tem as diversas áreas que você vai encontrar lá dentro da sua... que você pretende fazer, né? Dentro do site da Câmara você encontra isso. Mas olhando pelo conteúdo programático, é a melhor forma de você verificar se essa área te interessa, porque todas são de nível superior em qualquer área de formação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a primeira área que eu já estou buscando para vocês. Sobe, 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 sobe nosso edital aqui. O edital é bastante extenso, né? Chegamos lá ao conteúdo programático. Olha só. Para a área 1, você tem direito constitucional, eleitoral, municipal, regimento interno, processo legislativo e poder judiciário. Cara, se você tem uma afinidade com direito eleitoral e constitucional, essa é uma boa área para você tentar. A área 2, civil, processo civil internacional privado. Então, se você já é um processualista, por exemplo, pode ser uma boa área para você tentar aqui. Aí na área 3, já é direito tributário e tributação. Galera que vem de Receita Federal, de fiscos em geral, pode ir para essa área que seria bastante interessante. A área de finanças públicas, a galera que vem aí do Banco Central, que tem formação em economia, pode tentar essa área de finanças públicas. Aí nós temos direito do trabalho e processo do trabalho. Aqui já vem a galera do direito do trabalho, analistas de TRTs, técnicos de TRTs, entre outros que têm uma afinidade com essa área. E aí a gente tem aqui, ó, sistema financeiro, direito comercial, econômico do consumidor. Aí a área 8, que é a administração pública e direito administrativo, que tem uma mistura de fato aqui no conteúdo de administração pública, direito constitucional e direito administrativo, e assim sucessivamente. Olha o que eu quero mostrar aqui para vocês. Pegando a área 8 como referência, olha a extensão do conteúdo programático. A gente começa aqui no item 1, em uma página, e você vira essa página inteira, passa a outra página todinha e vem mais uma outra página quase que integral. 2 páginas e meia de conteúdo programático.
Aí começa aquele sofrimento da galera, porque você começa a olhar esses assuntos aqui e tem tema que você nunca viu uma questão sequer sobre esses assuntos. Vou tentar caçar aqui rapidamente alguns exemplos para vocês. Chega aqui no nosso item do edital, aí ele traz também uma parte de administração financeira dentro dessa área 8 que eu falei para vocês. Mas você vai encontrar, assim, alguns itens, como, por exemplo, a parte da evolução histórica do direito administrativo. Cara, eu não lembro de uma vez que eu tive que dar aula sobre esse assunto por ele cair em prova. Então, é um assunto mais raro de aparecer. E isso acontece com vários outros itens, vários decretos, vários regulamentos, e não só na área 8, em várias outras áreas você vai encontrar isso. E o que eu quero dizer para você? Como esse é um concurso de alto nível, e com uma quantidade de concorrentes muito pequena, vários tópicos do edital você não vai encontrar um material específico para estudar. E aqui que vem o ponto que eu quero trazer para vocês. Alguns assuntos você vai estudar com o que você tiver, às vezes com um livro, às vezes só pela legislação, ou às vezes você só vai tentar caçar algum texto na internet que seja de confiança e vai estudar por ele. Não vai ser aquela preparação ideal, com um bom PDF, uma boa videoaula, resolução de questões. Você não vai ter isso para todas as áreas. Você terá isso para a maioria dos itens, mas pode ter certeza que 10 a 30% do conteúdo você não terá material adequado de referência para estudar. Mas qual o lado bom disso? Todos os seus concorrentes estarão na mesma. Então, entendam isso. Você não vai conseguir estudar da forma joia todos os itens, mas você vai conseguir estudar de alguma forma. Isso é o mais importante. E entenda que todos os seus concorrentes estarão no mesmo barco. Esse é um concurso diferente de todos os demais, justamente porque é um concurso de mais alto nível, é um concurso que os candidatos já têm alto nível, normalmente tem outro tipo de cargo já na sua preparação, e, portanto, não vai dar para você fazer aquela preparação show de bola como normalmente nós fazemos em outras áreas, né, Gael? Beleza? Era essa notícia que eu queria dar para vocês a respeito dos itens do edital. Não tenham neura se você não conseguir encontrar o melhor material do mundo para estudar. Encontre um material adequado, suficiente, como, por exemplo, uma norma seca, como, por exemplo, algum livro de doutrina respeitada ou algum texto que seja um texto gabaritado e dê para você dar uma lida e estudar esses assuntos de alguma forma, certo? Bom, só indo lá no final agora para o consultor de orçamento, que eu também queria trazer uma análise para vocês. Para consultor de orçamento, além de, nos conhecimentos gerais, aparecer como processo legislativo orçamentário, com a parte aqui mais ligada ao processo orçamentário propriamente dito, a gente vem com direito financeiro, tributário, AFO e administração financeira, orçamentária e financeira pública, conteúdo bastante extenso. E aqui, muitas vezes, em vários momentos, você vai ver ele citando jurisprudência do STF. Quem conhece a FGV sabe que ela virá com muita jurisprudência. Atenção àquelas decisões sobre a lei de responsabilidade fiscal, que eu não lembro o número da ADI, que tem muita decisão do STF importante, que estará na sua prova, com certeza. Economia do setor público, com muita coisa sobre Banco Central, aquela economia nacional, né, que a gente vai encontrar. E, por fim, contabilidade, auditoria, controle e avaliação. Você vai encontrar de basicamente tudo aqui, uma mistura de diversos assuntos, não só de contabilidade e auditoria propriamente dita, como também assuntos de administração pública que você também vai encontrar aqui. Então, olha item por item, verticaliza esse edital e vai dando tique em cada um dos assuntos que você for estudando, que você for revisando, que você for resolvendo questões. Tem que ter um controle adequado para você chegar nesse alto nível. Galera, era essa a minha análise do consultor. Eu farei mais vídeos também para vocês quando eu chegar no Brasil, para analisar melhor a discursiva, analisar outros itens. A nossa mentoria está fechada por enquanto. Se eu conseguir me organizar na semana que vem, eu pretendo abrir algumas pequenas vagas rapidamente para vocês. Mas esse vídeo já é um vídeo que vai ajudar tanto quem está na mentoria quanto os nossos demais alunos. E eu espero que vocês... com certeza vocês podem contar comigo nessa jornada. Da melhor forma que eu puder ajudá-los em aulas, em lives, no que eu puder fazer, eu quero ajudá-los até o dia 3 e o dia 10 de dezembro para que você alcance sua aprovação. No mais, pode contar comigo nessa jornada. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.